Rapaziada, só avisando que esse vídeo aqui eu não fiz a introdução nele porque ele é a parte 2 de uma gravação que foi o vídeo anterior, que é sobre analisando matchups, parte um, porque ficou longo demais e eu precisei, né, estender em mais de uma parte. Senão eu acredito que pode ferrar um pouco a questão ali do meu algoritmo, da entrega do YouTube. E é muito maçante, né, você ver meia hora de um vídeo só. Então aqui tá a parte 2 e é isso aí, espero que gostem. Não esquece de deixar seu like e tamo junto. Para entender, vamos agora pegar exemplos um pouco mais simples. Vamos pegar uma matchup muito absurda, que é uma matchup 8-2. Ermac, Sector, Janet Cage, Moltar, Night Market. Aqui temos um exemplo de matchup 8-2, que é, assim, de longe a pior matchup do jogo, tá? A matchup mais discrepante do jogo é essa, tá? Disparado. Eu não vou falar disparado porque até existem outras que são tão ruins quanto, mas acho que essa daqui ela é a pior do jogo. Que é o Sector, a Sector e o Ermac, correto? Por quê? Mano, por dois fatores muito simples. Primeiramente, o Ermac não vai ter cancel à vontade, porque qualquer cancel a Sector não vai estar com medo de fazer o BF2, por exemplo, e o Motaro, e a gente sabe que ela converte. O dano é baixo, ele é baixo, mas além dela recuperar um pouco da barra que ela ganhou, ela volta pra situação de zone, que é o que ela quer, porque isso daqui, rapaziada, olha, se liga, eu vou colocar aqui a Sector pra ela fazer e ela defender. Eu tenho que fazer o teleporte prevendo, lendo que ela vai fazer o míssil. Eu não consigo, tipo, ver e vou reagir aqui. Ela vai sempre defender. Tá bom? Eu tenho que ter uma reação muito aguçada. E se eu errar, se eu fizer sem barra, ela vai me... E eu errar, ela vai me punir e a recompensa vai ser baixíssima. Vai ser só um safe jump. E se eu fizer com barra e eu errar, ela me pune e eu não vou ter breaker. Então eu tenho, tipo assim, a obrigação moral de acertar isso aqui sempre que possível, entendeu? É muito específico. Tá bom? Então você vai precisar remar muito pra ter essas punições. Claro que a punição do Ermac, ela é muito pesada assim, tá? Mas assim, ó, se eu for tentar, por exemplo, se ela ficar mandando isso aqui, eu for tentar me aproximar, eu sou obrigado a ir defendendo. Eu não consigo simplesmente vir e tentar entrar com stance 3 aqui. Eu vou ficar tomando só... E qualquer coisa que eu tomar, eu vou pra longe de novo. Entende? Então vira um spam absoluto. E qualquer coisa que chegar perto, ela não precisa ter muito medo. Qualquer coisa ela faz isso, por exemplo, aqui, e já era. E se pegar, filho, pensa no arma, olha o dano que ela dá. E ela não gastou barra, por exemplo, entendeu? Ó. Certo? Então, cara, ele não vai ter pressão. E o Ermac não tem um 50-50 verdadeiro fora isso aqui, né? Ele não tem um 50-50 verdadeiro. Então, você vai ter que abrir no mix-up, dando grab, dando cancel. E mesmo que você bait o armor, ela vai conseguir dar o teleporte e ir pra longe, né? As únicas, cara, muito específico, você teria que jogar a Janet na frente pro Armor pegar na Janet. E aí, por ter feito isso, você não tem o combo de altíssimo dano dele, porque você gastou meia Janet. O máximo que faz essa match não ser um completo 9-1, né? É porque... Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Porque o 1-2 dele é rápido. Então, no wake up, ela não vai poder se aventurar tanto no Armor. Se ela fizer, por exemplo, isso daqui com Armor, por exemplo... É isso, o máximo é isso. Porque ele consegue quebrar o armor dela, né? Se ela tiver relativamente negativa e não der tempo, né? De ela fazer o armor antes, tá bom? É isso, entendeu? Ele só vai ter esse recurso de conseguir quebrar o armor dela porque a stun dele é rápida. E é só isso. De resto, ela não vai ter medo de nada nessa match. Entendeu? Essa match, ela é muito... Por que ela é um 8-2? Porque ela... Um personagem consegue ser muito abusivo em cima de outro. Entenderam? E agora a gente vai pegar um exemplo de... Um outro exemplo que é um exemplo mais simples e mais tranquilo pra vocês entenderem. Ó, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o exemplo de Ashra e Havoc, tá bom? Eu não vou comentar muito sobre a matchup no geral, mas eu vou comentar sobre um detalhe em específico, tá? Que assim, nem tudo leva a match ser boa ou ruim. Ó, a Ashra, ela tem uma coisa muito específica contra o Havoc, que é o quê? Esse 2-1 aqui dele, que fica mais 6, né? Ó, pegou normal, né?
Você defende abaixado, vai normal. O que acontece? E se por algum erro de hurtbox, tá? Não é erro de hitbox. A hitbox é quando você é onde você acerta, hurtbox é onde você é acertado. Só que todo mundo chama tudo de hitbox, mas enfim, por um erro de hurtbox, por algum motivo, a Ashura ela whiffa essa string, né? Quando ela defende o primeiro abaixado e levanta no segundo, esse golpe pega no vento. O que acontece? Isso oferece uma punição pra ela que outras personagens não têm. Aí você me falar, isso deixa necessariamente a match boa pro Havoc? Pra Ashura? Não. Por quê? Beleza, ela tem uma punição a mais que ninguém tem em cima dele, beleza, tudo bem. Mas um bom jogador sabe jogar essa matchup e sabe disso, ele não vai usar esse golpe contra ela. E esse não é um golpe tão necessário, entendeu? Não é, ela não tá punindo a string do médio dele, a string do 1-1, a string do F1-2. Ela tá punindo o 2-1, tudo bem, é um mais 6, que ele poderia fazer mais 6 e o B4 a menos que ele vai usar na match. Dá uma leve diminuída em alguns abusos que o Havoc tem. Mas a punição que ela faz não é de um golpe essencial. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Então, a matchup ser boa, isso não deixaria a matchup boa. Isso seria um extra, um plus. Entendeu? Um recurso a menos que ele pode usar. Mas não é um recurso essencial dele. Não é um recurso roubadíssimo que ele tem. Vocês entenderam? Então, quando não basta um boneco punir o outro, o boneco tem que dar um incômodo para o outro em recursos essenciais. Em recursos que realmente deixam o outro personagem capado de se usar. Estão dando para entender? Então, tem algumas punições que elas são específicas, mas não faria sentido. No MK11 tinha muito isso, por exemplo, sabe? Pessoas que falavam que, não, tinha match boa contra, sei lá, a Jack, quando o personagem punia consistentemente os pulos dela. Mas a Jack não precisava ficar abusando daqueles pulos a partida toda. Entenderam? Então, é uma coisa meio específica, mas eu tô tentando fazer com que vocês consigam entender. Eu não sei se tá ficando muito didático esse vídeo, tá bom? E agora vamos pra uma outra matchup, que foi um pedido do Music Wolf, que ele pediu pra comentar ela. E vamos... vou comentar bem por cima e futuramente eu pretendo fazer um vídeo mais sobre... mais específico, né? Sobre lidando com matches ruins e etc. Bom, a gente vai ter aqui, rapaziada, um perfeito exemplo de matchup que ela não é péssima, mas ela te obriga a saber jogar ela com consciência. Vamos lá. O Raiden, ele, depois dos últimos buffs, o Razzle Dazzle dele, agora ele é 8 frames, né? E quando ele tá com carga elétrica, que é o olho cheio, que isso acontece ou com o tempo, ou quando ele absorve ali mais ou menos 5% de chip damage, ele consegue fazer esse Razzle Dazzle em reversal 7 frames. O que isso significa? Isso faz com que o Raiden consiga, por exemplo, punir isso daqui, tá vendo? Foi punição, tá bom? Punir alguns golpes assim. E o noob realmente ele é cheio de menos 7. Aí você fala, pô, isso aí é significante. E é mesmo. Isso aqui muda muito a matchup, tá? Isso muda muito. Aqui entra o fator saber jogar na matchup. Vamos lá. Apesar de o Raiden punir tanto essa string, você concorda que o noob, ele, apesar de essa string ser muito boa e útil, sim, ele não precisa necessariamente dela. Aí você vai dizer, né, que você vai falar então que isso aí não deixa a match ruim. Não, isso deixa a match ruim, porque isso aqui é significante. Mas você consegue se comportar de algumas maneiras na matchup. Você consegue, vamos lá, por exemplo, você pode algumas vezes fazer, sei lá, o B3, isso aqui, por exemplo, que fica menos 4, mas isso aqui é alto. O Raiden vai poder punir também, tá? Porém, você cria uns mind games pra forçar ele a, por exemplo, ficar se abaixando. Aí uma hora você pega, faz esses dois e faz isso aqui. Se você fizer essa string aqui e usar isso aqui com barra, por exemplo, você já consegue deixá-la 100% safe, porque isso aqui não tem gap, tá? Ó, é 17 frames de de cancelamento e esse golpe é 16. Isso aqui não tem gap, isso aqui é 100% garantido, o Raiden não vai te punir, tá bom? E aí você vai ter que jogar essa matchup, só que você vai ter que gastar mais recurso. Então, por exemplo, você fez aqui um hit, você vai poder confirmar nisso. Você fez aqui um block, vai ser bom você fazer isso. Ah, pô, tô usando essa string, você vai começar a fazer isso. Só que você não vai mais poder parar aqui muito sem medo, você vai correr risco. Então, o ideal vai ser você terminar aqui, que você fica menos 5. Você não vai ser bom você fazer isso aqui e terminar... Não, essa daqui vai de boa. Qual que é a menos 7 mesmo? Acho que é essa daqui. Essa daqui não vai ser bom você terminar essa string inteira. É melhor você fazer ela só até o terceiro hit.
Overhead tá livre de uso, B4 tá livre de uso, fica só 0. Então, vocês entenderam que você vai ter que adaptar um pouco a match, 1, 2, 1, você não pode usar ali à vontade assim, vai ser bom você sempre terminar, e você toma no máximo o Armor, e o Armor do Raiden não leva pra muita coisa, né? Ou você pega, claro, e faz, né, assim, tá bom? Então, essa é uma match que você vai ser obrigado a jogar ela com um certo controle. Você não vai poder usar muita string, porque aqui ela fica menos 7 e aqui ela fica menos 14. Inclusive, esse daqui, eu até esqueci de comentar no meu vídeo stagger, é menos 14, mas é um stagger extremamente verdadeiro, tá? Por causa da essência desse terceiro golpe. Então, o que que você faz para contornar matches ruins? É você ver o ponto fraco que o seu oponente tem e usar isso contra ele. Tá bom? Eu vou dar um exemplo, o Raiden, ele não tem um espaçamento muito bom, então você abusar de golpes que ficam nessa distância aqui e golpes aqui assim, é muito interessante contra ele, tá bom? Você abusar desses golpes que não ficam menos 7, vai ser muito interessante contra ele. O noob também sofre bastante contra T-1000 pelo exato mesmo motivo, porque qualquer coisa ele vai punir menos 7 com aquele espinho com barra ali, né, que ele vem. E vai testando o seu oponente, pô, ele é um oponente que não reage muito bem a agarrão, então fechou, você vai abusando aqui dos golpes de grab do noob, entendeu? Você faz bastante stagger. Então, vocês estão dando pra pegar mais ou menos? Mesmo que a match seja ruim, essa match ela é sim favorável pro Raiden, até porque o noob, por exemplo, ficar inventando de dar isso aqui full screen, o Raiden vai reagir com armor, entendeu? Aí você pode analisar, pô, ele tá aqui sem os olhos. Então, eu consigo usar essa string de boa por enquanto. Eu consigo usar, tá ligado? Ó, já já ele vai ativar os olhos, aí já não vou mais conseguir usar. Aí vai ser mais perigoso. Pronto, aqui ele ativou. E já tá perigoso, aqui ele já podia me punir. Então, enquanto ele não tá com os olhos, você consegue usar essa string. Ela não é totalmente inútil sempre. Vocês conseguiram pegar? Enquanto ele não tá com os olhos, você consegue usar isso aqui. Vocês deram pra entender? Então você vai ter que ir adaptando a matchup. Nem tudo fica à vontade sempre. Quando o Raiden tá sem barra, pô, aí é mais maneiro você zonear. Até porque o teleporte dele tem uma recuperação lenta. Ele vai ter que fazer uma leitura muito forte, né? Pra conseguir dar o teleporte e punir você atacando magia, tá bom? Então, é basicamente isso, cara. Como que você vai jogar uma match ruim? Analisa que pontos que o seu oponente tira de você e vê quando que você consegue ou não usar. O noob ele não fica a partida inteira sem poder usar isso, mas ele fica enquanto o Raiden tem os olhos ali, né, do Razzle Dazzle. O que é interessante também, às vezes ele tá com os olhos do Razzle Dazzle, mas ele não tem barra. Então você também vai usar esse string sem nenhum problema. Por quê? Porque se ele for te punir, ele vai no máximo fazer isso. E já era. Aqui, ele vai no máximo fazer ali, te dar 4% de dano e já era. Ele não vai poder converter. Ou às vezes ele até consegue tirar um Razzle Dazzle, mas ele não tem camel pra combar. Entenderam? Então você vai enxergando isso. Pô, ele consegue usar esse golpe porque ele não tá com a punição de 7 frames. Ou porque ele até tem, mas ele não tem barra pra confirmar. Ou porque ele até tem barra, mas ele não tem um camel pra fazer um combo. Então o risco recompensa fica mais baixo. Entenderam? Então você tem que se adaptando nas matches. Só que isso é uma coisa, galera, que é muito específico, porque eu posso falar do noob contra o Raiden, ou depois eu posso falar do noob contra o Scorpion, ou depois do noob contra o Sub-Zero. Cara, é muita coisa, é muito recurso diferente e específico que dá pra fazer. Então, cara, resumidamente é isso, eu espero que tenha dado pra entender, né, qual que é a ideia do vídeo, qual que é a ideia de analisar matchups. Se vocês quiserem, podem colocar, pô, eu quero que você analise essa matchup em específico desse personagem com esse camel e desse personagem com esse camel. O que você acha? Aí dá pra fazer um vídeo legal, dá pra fazer um vídeo gigante de uma matchup só. Você imagina de todas as trocentas combinações que tem no jogo, ainda mais que existe o fator camel, né? Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham aqui entendido. Se quiserem, eu posso até trazer um vídeo específico sobre o Noob Raiden separado, tá? Não tem nenhum problema. Você pode usar ali, por exemplo, o Camel Sub-Zero, que você vai poder usar um empurrão no meio dos golpes, e aí ele não vai poder te dar Razzle Dazzle, no máximo um Armor. Então, vocês têm uns recursos aí que você pode, que a gente pode usar aí a nosso favor. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha dado pra entender. Eu sei que dessa vez foi um dos vídeos mais complexos que eu trouxe no canal, mas eu tentei simplificar. E assim, mano, deixe seu feedback, deixe seu like. Me ajude a viver disso futuramente, né? Um sonho que eu tenho. Me ajude a realizar ele aí. E é nóis, me deixe sua ideia aí. E tamo junto. Valeu.